Opa, gente, nós estamos recebendo uma entrevista muito bacana, muito legal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, sou muito querida, nosso querido Sidão, pastor Sidão Aparecido, Manuel Aparecido Pereira. Pensa num cidadão que ele tem uma empatia provada, né? Padeiro, confeiteiro, nasceu em Glória de Dourados, está há muito tempo aqui na nossa cidade. E ele tem um projeto Novo Olhar. Esse projeto nasceu em 2009, na verdade, desde 2005. Mas que prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença aqui, para falar com a gente sobre esse projeto Novo Olhar, e também pastor que é do COMAD, né? Que é o Conselho Municipal de... Sobre Drogas. Sobre drogas, e também do COMPED, que é o Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados. Para nós é um privilégio, né? Uma honra participar aqui com você, né? Dessa entrevista, esse programa, e falar um pouco do que é o trabalho humanitário, né? Do que é falar sobre vidas, não tem coisa melhor, né? E falar de cuidado de pessoas, então, é fenomenal. Tá, como é que nasceu esse projeto, o objetivo, enfim? Sim. Na verdade, tudo na vida, eu acredito que a Eclesiastes 3 diz que há um propósito abaixo desse céu para todas as coisas, né? Então, eu não posso acreditar não posso entender de outra forma, né? Que Deus tem um propósito em tudo. E a Novo Olhar, a comunidade terapêutica Novo Olhar, ela surgiu num anseio de um trabalho que a gente fazia nas ruas. A gente já tinha... Deus colocou no nosso coração um amor por essas pessoas, e a gente fazia um trabalho de servir sopa para morador de rua, né? E nesse trabalho eu acabei conhecendo duas pessoas. Como é que é servir sopa? Sopa. Fazia sopa em casa? Isso, nós fazíamos... Sentia que tinha alguém necessitando e saía à caça, é isso? Não, nós chegamos a distribuir uma média de 100 litros de sopa por noite. Diário? Não, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Após Mas o culto, já é um alento, gente. Já é uma... Terminava o culto, nós saíamos. E assim, a sopa ela tinha uma receptividade muito grande. As pessoas, e nós olhávamos, nós constatávamos que as pessoas realmente elas se alimentavam com aquela sopa. Para muitas pessoas, aquela sopa era a primeira refeição do dia. Muitos até da semana. Sim. Bom, e isso não tinha especificidade, quer dizer, encontrava um necessitado de rua, como é que é? Então, quando você se dispõe a fazer algo por alguém, eu acredito que o próprio Deus se encarrega de nos mostrar. Então, não tinha um monitoramento, não, uma organização. Mas a gente conhecia, a gente tinha o faro, para ser sincero para você. A gente saía, além da gente já conhecer os pontos, né, onde tinha pessoas que eram usuário de drogas e estavam em situação de rua, né? Então, o que acontece? A gente acabava encontrando também na rua, né? Fazia abordagem, né? E nessas abordagens, geralmente, a gente servia a sopa, falava do amor de Deus, e foi daí que foi surgindo o desejo de cuidar de pessoas. E daí conheceu os filhos adotivos, no caso? Isso. Aí eu conheci duas pessoas, na verdade, eu já os conhecia. Já? Eu já os conhecia desde antes. E aí eles acabaram vindo para minha casa, né? Para dentro da minha casa. Eu morava na Coab 2 ali, e eu coloquei essas duas pessoas. Eu peguei a minha filha, levei ela para o nosso quarto, para o quarto da minha esposa, e comecei a cuidar desses dois rapazes. Quantos anos eles tinham, mais ou menos? Eu acredito que 18, o Renato mais velho e o Márcio um pouquinho mais novo, 18 e 17. Na flor da plenitude, né, cara? Isso. Na plenitude. E eles eram usuários? Isso, já eram usuários de crack. De crack. Na verdade, eles já foram oriundos da época da cola, né? Que eles já, desde os 13 anos, eles já eram usuários. Por isso que eu estou dizendo que eu já os conhecia. E a família deles daqui? Não. Sim, a família deles daqui, toda aqui. Certo. Assim, não vamos falar, mas a família dos dois
Tem situações da família deles assim que hoje não estão mais aqui em Dourados, mas que alguns douradenses antigos, se for contar a história, vai saber quem é. Certo. Levou para dentro de casa e daí? Como foi? E aí a gente... Foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu vou falar uma coisa aqui, sim, Silva. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Sim. Não aconselho. Se alguém me pedir para... Mas se você, entendeu, tiver convicção... Se Deus mandar, pastor... E se você tiver... Só que eu, Silva, vou falar uma coisa para você. Não foi Deus que mandou. A gente tem que entender uma coisa. Existe vontade de Deus... A vontade do diabo e a vontade humana, entendeu? Eu, por exemplo, eu fiz isso com convicção daquilo que eu estava fazendo, entendeu? Então, quando você tem convicção, e você tem que entender uma coisa, Silva, importante em tudo isso, quando você vai trabalhar com pessoas, você tem que entender que essas pessoas, ela pode te decepcionar. E quando você vai trabalhar com pessoas que vêm já com essa pragmática das drogas, já tem um plus a mais. Então, quando eu decidi fazer isso, eu e a minha esposa, a gente decidiu da seguinte forma: se nos decepcionar, eu já fui roubado, entendeu? Já roubaram a nossa casa, pessoas que passaram lá já roubaram, mas isso não nos decepciona. Isso não faz nós deixarmos de acreditar que o ser humano pode mudar, entendeu? Para você ter uma noção, só para você entender como funcionam as coisas, nós, na nossa casa, nunca uma pessoa chegou em casa e pediu um prato de comida. Isso é uma coisa nossa, não estou falando que as pessoas têm que fazer isso. Que não recebesse. Que nós não sentamos ele à mesa junto conosco. Isso aí. Nós não colocamos o prato para ele lá na calçada e ele come. Mas isso é uma coisa nossa, entendeu? Sim. Não aconselho ninguém a fazer isso também. Não estou aqui para... não estou dizendo um padrão. Eu estou dizendo isso eu sempre fiz, eu e a minha esposa. Só para você ter uma noção, meu pai, um senhor fenomenal, ele ficou mais ou menos um ano. Eu dava benção, né? Porque eu sou muito receptivo com a minha família. Ele respondia, mas meu pai ficou um ano sem conversar comigo, bravo, porque eu decidi fazer esse trabalho. Ele não concordava. Ele falava: esses caras vão estrupar tua filha, vão fazer isso. O meu irmão mesmo também... Na verdade, a minha família a sociedade era contrária. Tem esse preconceito, né? Isso. Essa é a verdade. O preconceito ele é grande. Mas e daí? Os meninos ficaram... Tá... Hoje, pra você ter uma noção, ele está bem, o outro não. O outro continua nas ruas até hoje. Certo. Inclusive, você já deve ter encontrado ele várias vezes. Só que ele é assim... Ele não se envolve com ninguém. Você nunca vai encontrar ele com ninguém. Ele está sempre sozinho, mas continua nas ruas até hoje. Entendeu que seria para ele, né? Que é uma decisão dele. Agora o outro não. O outro está bem, está em Campo Grande, tem família, casou. Olha que bênção. Entendeu? Bom, e além dessas experiências aí, pastor, tem mais? Tem muitas. Aqui, se a gente for... Eu tenho, por exemplo, nós temos, até aproveitando aqui, nós temos um livro, né, que nós escrevemos, que é a História da Novo Olhar. Esse livro a gente não conseguiu ainda, ele está pronto. Não conseguiu rodar. Não conseguimos rodar ele ainda por causa do custo, né? Porque a instituição Novo Olhar, você sabe, ela pagou aluguel há muitos anos. E ela tem um ano e pouco que a gente conseguiu construir através de ajuda de Deus, acima de tudo, né? E depois de uma pessoa, eu posso falar nomes aqui? Pode, não, deve. De uma pessoa, para mim, que assim, o Dr. Jefferson, procurador do trabalho, e também a Agroenergética Fátima do Sul. Olha. Há uma usina, assim, um pessoal formidável. A Novo Olhar hoje, ela é o que é por conta daquilo que a Agroenergética tem feito. E também a Prefeitura Municipal de Dourados. Claro. Lá começou lá na Dona Adélia, né? Começamos os trâmites, estamos terminando agora com o nosso prefeito Alan Guedes, mas a gente não pode deixar de dar honra a quem devida a honra. Exatamente. Então, hoje nós construímos, hoje nós temos um espaço, nós temos um local muito bom, uma estrutura muito boa. A Novo Olhar hoje, ela, como estrutura de comunidade terapêutica, ela não deve nada para ninguém em relação à estrutura, a bem-estar, aquilo que um acolhido precisa, desde equipe de trabalho, a tudo aquilo que uma pessoa precisa para que ela possa viver em sobriedade.
Olha aqui, e ela, você me disse que pagou aluguel, é o Vitor lá da usina, não é isso? O Vitor hoje é um dos dos comandantes. O Vitor, lá. ele é o meu ponto de ligação, né? É isso. É o Vitor, Pois mas é, o Rodolfo, né? Tá bom. Mas o principal de tudo isso, assim, É o é o Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, sim. Dr. Jefferson, agora mesmo, nós trocamos toda a nossa parte de estrutura, cama, mesa, banho, tudo. Dr. Jefferson nos ajudou lá. Dr. Jefferson bom, é um cara já liga pra não ele. só a Novo Olhar, né? Não, a linha com ele, vamos ter que trazer ele para falar com ele. Entendeu? Acerta com ele. Dr. Fala, ó, Jefferson é um cara fenomenal. ele é... Ele é procurador do trabalho. É, procurador do trabalho. Quem faz um trabalho social belíssimo também aqui, e deve também estar muito em breve auxiliando aí, é o doutor João Linhares. Ah, legal. Um grande trabalho do João Linhares. Que legal esse doutor Jefferson aqui, bom saber. Bom, aí você pagou realmente um tempo de aluguel ali atrás ali na vila, ali é o Clímax. É, nossa história começou assim. Nós ficamos Bonito lá, hein? 8 meses ali numa casa próxima ao shopping, ali do lado na Santos Dumont 540, do lado da Fórmula 1. Ali nós chegamos a colocar 15 homens numa casa. Aí nós fomos lá para a Estância Parogi, lá no Travessão do Baiano. Lá nós chegamos a colocar 60 homens numa chácara lá. E aí depois nós viemos ali para perto da aldeia, né, na antiga chácara Cometa. Nós ficamos 3 anos e pouco ali, 6 anos lá, e ficamos 5 anos depois lá na chácara Josafá. Da chácara Josafá nós mudamos para alguns lugares. Até deixar bem claro, algumas pessoas falavam que lá na chácara Josafá nós não pagávamos aluguel. Pagávamos sim, era R$5.000 de aluguel todo mês, e a gente pagava isso religiosamente. E agora, sede própria, que beleza, né? Sede própria. Fica onde, cara? Hoje nós estamos ali no final do Bonanza, no fundo do Green Park, né? Aos fundos do Green Park. Nós estamos ali numa área de 5.600 metros, onde nós já temos um alojamento hoje construído de 6,40 por 50, são meia quadra de alojamento, todo dividido com quartos individuais no coletivo, dentro das especificações da Anvisa, que ela manda para cada 6 acolhido, pode ter um quarto. Então nós temos um quarto com banheiro, com pia, com chuveiro, dentro das especificações da Anvisa. Estamos terminando agora um refeitório de 200 metros quadrados, entendeu? Estamos terminando. Construímos uma serralheria, entendeu? Então, vamos inaugurar sábado agora um campo de futebol de 25 por 40, porque o esporte, aliado a tudo isso, vai fazer com que o nosso tratamento, o nosso cuidado com os nossos acolhidos venha só agregar. E ela sobrevive de quê, além das orações, pastor Cida? A Novo Olhar, ela sobrevive 100% de doações. E um trabalho específico que a gente faz, que a gente trabalha com mandioca. Nós somos mandioqueiro. Nós compramos, né, mandioca, e nós descascamos e nós fazemos uma reinserção social. O que é essa reinserção social, pastor? Eu entendo, Silva, que o ser humano, ele teve que sair da sociedade pelas suas escolhas, porque quando a pessoa entra no mundo das drogas, ela acaba sendo extraída da sociedade e ela acaba ela mesma se extrai. A sociedade tem o papel dela, né, de excluir, e ela também se exclui. Então, o que acontece? Eu acredito que o ser humano ele precisa dentro de uma comunidade terapêutica, você tem que trabalhar ele para que ele fique livre das drogas, mas entendendo que ele vai voltar para o seu lugar de origem, que é a sociedade. Ele vai ter que voltar. A comunidade terapêutica ela é um lugar de passagem, não é um lugar de origem. Entendeu? A origem é a família, a origem, se ele é casado, é voltar a cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, e assim, o trabalho. Então, com 6 meses, nós começamos a fazer uma reinserção social. Essa reinserção social, nós temos alguns pontos de venda de mandioca. Por exemplo, lá, se você passar agora lá na frente do ABV Abino Torraca, Santo Antônio, você vai ver um rapaz lá vendendo mandioca. Aquele rapaz, ele já está na reinserção social. Porque nós estamos preparando ele
para que ele possa voltar para a comunidade de volta. Porque se eu ficar com ele 9 meses lá dentro, trancado, orando, lendo Bíblia, entendeu? E depois eu solto ele de volta na sociedade, ele vai ficar meio lunático, meio perdido. É o tal da recaída, né? Então ele voltando para a sociedade, olhando já, se interagindo com ela, conversando com pessoas, entendeu? E então eu acredito, assim, Silva, que o ser humano ele precisa começar, ele é adaptável, né? O ser humano é adaptável, então ele precisa se adaptar de volta à sociedade. Muito bem. Convênios? Não, no momento não. Mas já tem... Temos agora, não estamos participando de um chamamento público, né? Ali do governo do estado, já participamos de vários, fomos aprovados, né? Temos uma assistente social, Thalita Rolim, que escreve os nossos projetos lá e é uma pessoa assim que é fenomenal junto do nosso trabalho, está desde o início, na verdade ela começou comigo, ela e o esposo sempre na retaguarda. Primeira reunião, quando foi montar a comunidade, eu chamei os dois. A comunidade, o primeiro CNPJ saiu no nome ela como presidente e ele no apoio, ele que deu o nome, para você ter noção, esse nome Novo Olhar não foi eu que dei, foi o esposo da Thalita, o Rodrigo. É um pedagogo, um cara fenomenal também, um professor. E assim, os projetos a gente estamos agora concorrendo, vamos concorrer agora, né? Vai abrir, acho que dia 1º, dia do meu aniversário, abre os envelopes lá em Campo Grande, nós estamos concorrendo a um projeto legal, que é um projeto voltado para morador de rua e afrodescendentes. Então, é um projeto do governo do estado, lá através da antiga SEDAST, né, que agora acho que é... Não sei como é que está agora, eu fui lá em Campo Grande, mas esqueci de ver como é que está. Mas, assim, é a Secretaria de Assistência Social. Ela está incluída naquela secretaria lá do Marcelo Miranda, se não me engano, juntou, né? Tem várias secretarias de turismo, eu sei que tem. Não, ela é própria. Ela é própria. Tá. Ela é própria. Não, tá. Ela é uma secretaria específica. Ela não dá para... Mas tomara, vai dar certo. Não, vai dar certo. E assim, também eu agradeço, a gente não pode deixar... Esse é um convênio anual? Esse convênio, ele não é permanente? Ele é um projeto, ele é um programa. Ele é um programa, por exemplo, ele custa R$80 mil, financiado dividido em 8 vezes. Certo. Entendeu? 8 é 6, uma coisa assim. É que a Thalita que toma conta mais dessa área, né? Na área de projeto, eu nem leio, eu só assino, porque é ela que toma conta, né? Então, assim, e uma das coisas também que a gente não pode, eu acabei de falar, falei para você que a gente não pode deixar de falar nomes, e eu não posso deixar de falar aqui também de algumas pessoas que assim, o próprio, falando aqui a nível de Dourados, são pessoas que são parceiros, têm nos ajudado muito ali através da Câmara de Vereadores, as portas sempre estão abertas, o pastor Sérgio Nogueira, o próprio Laudir Munareto, são pessoas que assim, têm sido muito receptivos. Eu, particularmente, como o trabalho social que eu faço, a Câmara de Dourados sempre tem nos recebido muito bem. Todas as vezes que a gente corre ali, tem nos recebido muito bem. Tem sido socorrido, né? E ressaltar também ao nosso vice-governador, Barbosinha, que também sempre quando nós nos socorremos a ele, já mandou uma emenda lá para nós, fizemos um trabalho lá, montamos uma panificadora com uma emenda através do nosso, quando o deputado estadual, hoje vice-governador Barbosinha. Então, assim, agradecer e honrar, eu acho que é uma coisa que ela faz bem para todos. Muito bem. Bom, são quantas comunidades terapêuticas aqui em Dourados? Dourados, ela está composta hoje de 6 comunidades terapêuticas. São Resgate Siloé, da pastora Vera e o pastor Messias, ali a comunidade Peniel, porque eu falo comunidade Peniel e eu gosto de explicar, porque existe o Desafio Jovem Peniel. O Desafio Jovem Peniel, ele só tem uma triagem aqui em Dourados, que eles são de Campo Grande, né? E a comunidade Peniel não, a comunidade Peniel é tratamento. E tem a Jeová Jirê, que está lá ali na Travessão do Baiano, e tem também lá o Cerda, que fica ali em frente ao tratamento de água, descendo o tratamento de água, e temos a Casa da Esperança, ali no Anel Viário, e temos a Novo Olhar ali no Bonanza. Tá, essa que tem ali na saída do Panambi, qual que é cada ali? Ali no Anel Viário é a Casa da Esperança. Casa da Esperança, que, aliás, a gente está cobrando aqui, vamos continuar lembrando que está na hora de assaltar aquela via ali, né, pastor?
aquela rua ali, que vai para o Panambi, passa por ali. Ali, vou te falar, daqui a pouco são loteamentos que estão chegando, muito grande por lá. E parece que ali, na verdade, a Casa da Esperança ela é asfaltada porque ela é na via par, ela é no anel viário, né? Aí Aquela que tem lá no Jeová Jirê. Jeová Jirê. Que é do pessoal da tenda, que fica ali Então é outra, certo, certo. Porque lá no anel viário Nessa é a já Casa tem, da Esperança. Isso, lá no castelo. Lá no castelo. Certo. E a Jeová Jirê, ela fica no travessão do castelo. Exato. Você desce no castelo, a hora que chega na chácara 8 de setembro ali, você vira e eles estão na metade. Exatamente. Isso. Muito legal. Campo de futebol, bacana, né? Muito bom, muito bacana. Um pouquinho mais para frente ali tem a Coama, a direita, a entrada, é isso mesmo. Então é Jeová Jirê, que fica ali na Nelson Moraes de Matos, também é uma comunidade terapêutica. Isso. E essas pessoas precisam, porque a sociedade vê como, cheira, rouba, tal. Gente, você não sabe o início de A temática das drogas, ela é muito complexa, Silvio. E, assim, uma vez uma pessoa me perguntou para mim, por que você faz esse trabalho? Isso. Por que você faz esse trabalho? Isso, tá bom. Por que você ajuda essas pessoas? Eu respondi para a pessoa, você precisa ter alguém com câncer na tua família para você ajudar o Hospital do Câncer, você precisa eu acho que você precisa ter um coração solidário, entendeu? E você precisa ter aquilo que você falou bem antes, empatia. Entendeu? E outra coisa, toda generalização, ela é burra. As pessoas, elas têm que entender uma coisa, você não conhece, procura saber. A pessoa, ela em uma comunidade terapêutica, às vezes as pessoas, hoje até já diminuiu muito, Silva, mas antigamente é verdade que eles atacam? É verdade que isso? Sabe aquela história que meu pai falava, tem que cuidar, porque se o cara soprar maconha pelo buraco do vidro da porta, pelo buraco da fechadura, nós vamos desmaiar e vai roubar tudo na nossa casa. Sabe essas coisas? Sim. Isso aí são tudo história que alguém conta e repercute para alguém. Olha, uma pessoa em tratamento dentro de uma comunidade, ou até mesmo nas ruas, se acontecer dele atacar alguém, eu vou falar para vocês, independente, uma coisa que ataca muito mais, que é o álcool, entendeu? Que é livre, que é aberto aí para todo mundo, entendeu? Então esse negócio a única coisa que ele vai fazer, a hora que ele está na frissura, a pessoa fala assim, uma coisa que as pessoas falam, ele estava com abstinência. Não é abstinência. A abstinência, ele tem que se manter. Ele está na frissura. O que é frissura? Desejo incontrolável. Ele está na frissura de conseguir algo. Quando nós, ser humano, que não estamos sobre a procura de uma substância, que nós estamos numa frissura, você está numa frissura aqui para procurar uma coisa aqui dentro, você consegue encontrar? Não. Você tem que se acalmar, fica desesperado para encontrar. As drogas é isso, a pessoa fica fissurada, enquanto ela não conseguir encontrar aquela droga, ela não vai parar. Então ela vai desistir do tratamento, ela vai embora, ela vai sair, mas ela não vai atacar ninguém, entendeu? Ela não vai atacar ninguém. Qual é o básico desse tratamento? Eu sou viciado, aí só que eu quero me tratar, aí eu estou com um problema, e a questão, como é que é? Eu chego lá, eu me inscrevo, sou atendido, sim. E daí? Na verdade, 99% hoje das internações, porque o ser humano, desde o princípio, desde a sua criação, ele sempre precisou de alguém para dizer para ele, vai por aqui, entra por aqui. Então alguém da família vai entrar em contato com a gente, vai conversar com ele, vai fazer. Espontaneamente é difícil. Espontaneamente é muito difícil. Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece. Mas depois de muito sofrimento, entendeu? E até mesmo ele, mesmo espontâneo, ele desiste. Por quê? Hoje, Silva, eu costumo dizer o seguinte, o ápice das pessoas falar assim, eu tenho 50% de... Não tem. Hoje não tem. Quem tem 30%, 20% aí, pode glorificar a Deus. Porque eu conheço pessoas que com 15 anos, sem uso, voltou a usar. Eu conheço pessoas que com 20 anos, eu conheço pessoas pastoreando, comunidade terapêutica, que era usuário, depois de 20 anos voltou a usar e se internou de volta.
Poxa, que coisa. E o tratamento lá, como é que é? Você tem uma equipe, já tem um grupo agora, e se chegar alguém, como é que é? Se alguém tem um tempo de adaptação, Sim. um tratamento diferenciado, como é que é? A pessoa, quando ela entra na comunidade terapêutica, primeiro se ela chegar, por exemplo, sob efeito de alguma droga, tanto álcool como qualquer outra droga, nós vamos fazer uma busca ativa nela, claro, né, porque ela vai estar com os outros, mas nós vamos liberar ela. Se ela tiver com fome, a gente vai alimentar, vamos encaminhar ela para tomar um banho, e se ela quiser dormir, ela vai dormir. Depois, quando ela estiver lúcida, aí nós vamos fazer a entrevista, ver com ela certinho se realmente é aquilo que ela quer, entendeu? Aí nós vamos inserir ela no programa terapêutico. Nós temos hoje um programa terapêutico que vem no modelo dos 12 passos, que é no modelo de Minnesota, que é os 12 passos cristãos, aonde nós dividimos ele em 3 fases. Cada fase é composta de 4 fases. Cada fase. A primeira fase vai fase 1, 2, 3 e 4. Certo. Aí segunda fase subsequente. Sim, sim. O programa ele pode ir até 1 ano. Não vai até 1 ano, mas ele pode ir até 1 ano. É 9 meses, entendeu? Cada 3 meses ele muda de fase, entendeu? E as fases, cada fase tem o seu coordenador, nós temos o coordenador geral, e aí nós temos a aplicação de algumas provas, de alguns trabalhos que é feito. Aí tem toda uma programação dentro daquilo que é o programa terapêutico, né? Nós temos uma régua de tratamento. Dentro da régua de tratamento começa assim: ele começou o tratamento com 3 meses e 15 dias. Dentro da régua, se ele não tem nenhuma alteração, se ele não levou nenhuma medida socioeducativa. O que é uma medida socioeducativa? Não é disciplina. Medida socioeducativa é diferente de disciplina. Nós não disciplinamos ele, mas nós damos uma medida socioeducativa. Porque as pessoas que elas vêm das drogas, ela tem algumas práticas que são corriqueiras nela. Por exemplo, mentira, manipulação, e várias outras coisas. Então, o que acontece? Você vai trabalhar sempre com as medidas em cima daquilo que você precisa. Por exemplo, ele vem com uma vida sem ordem nenhuma. Por exemplo, ele não tem horário, ele não cuida da cama, ele não cuida dos seus pertences. Lá nós vamos trabalhar ele de volta essas origens. Quando aqueles que entendem, quando nós devolvemos ele para a família simplesmente diz para nós: meu Deus, coisas que ele não fazia, por exemplo, ajudar a esposa, por exemplo, lavar uma louça, ele passa a fazer. Coisas que ele não fazia, limpar uma casa, limpar um banheiro, porque lá ele faz, entendeu? Eu costumo dizer, Silva, para eles, que eles têm que valorizar, sabe o quê? Ele abrir a sua geladeira, pegar uma água e servir o seu copo. Porque lá ele não vai fazer isso. Lá ele não vai abrir geladeira. Lá ele vai ter que pedir para alguém, entendeu? Para alguém abrir para ele, e ele vai ter que, ou ele vai pedir um copo e vai até o bebedouro para beber. Lá ele não vai abrir a geladeira. Então ele tem que valorizar isso. Ele tem que valorizar abrir uma geladeira e escolher uma fruta para ele comer, coisa que ele não valorizava quando estava em casa. É a questão de inserir a cidadania, né? Luiz Otávio Hilário, gente da melhor qualidade em Araçatuba, está acompanhando. Obrigado, grande Luiz Otávio, um abração para você, viu? Papai do goleirão Fernando Hilário, né? É Fernando, é isso? Hilário, gente boa demais. Muito bem, para quem quiser fazer parte, doar, sentir que quer visitar, que quer conhecer, qual que é o procedimento é um trabalho, gente, social. O Juninho, ex-vereador, também tem uma casa terapêutica, é isso? O Júnior Rodrigues, né? Não, o Júnior, acho que a casa dele está nesse momento, eu acho que ela está... Ele já teve. Ele já teve. Esse projeto dele, eu acredito que deve estar está em stand-by, né? Certo. Com certeza, a qualquer momento aí. Tá, mas o pessoal que queira colaborar com o novo olhar, portas abertas. Não é só ajuda financeira, não, pessoal. Pode dar uma palavra, uma palestra. Enfim. Autoajuda, né? Autoajuda. De repente, uma fala. O que acontece muitas vezes,
Tem frases que viram uma chave dentro da mente do ser humano. É. Então, de repente, a pessoa vai lá, fala uma coisa. Eu tenho um menino que hoje ele é empresário lá em Maracaju. Empresário. Eu tenho um primo meu que é policial civil, e ele trabalhou em Maracaju. Quando ele viu ele internado lá comigo, falou: cara, esse cara aí deu trabalho para nós lá em Maracaju. Hoje, esse menino, ele é empresário lá em Maracaju. E ele foi numa reunião de NA, que é Narcóticos Anônimos. E aí ele disse que ele tinha saído da casa de recuperação, tinha recém saído da casa de recuperação, e ele ouviu lá no NA, olha só, ele ouviu o cara falar: eu estou há 5 anos, 2 meses e 20 dias, limpo. Ele viu o outro falar: eu estou há 7 anos, tal, e assim sucessivamente, como funciona no NA. Ele falou assim: se esses caras conseguem, eu também consigo. Então, para você ver como que hoje, se você chegar em Maracaju e falar em gesso, todo mundo vai falar do Rafael. Poxa. É um cara que entra nas residências, nas elites lá de Maracaju. Por quê? E entendeu o quê? Entendeu o que é viver em sobriedade. A importância na sociedade. Oh, que legal. Mas que bom. Então, deixa aí o contato da Novo Olhar, né? Você falou, Silva, sobre questão de ajuda. A Novo Olhar, ela está ali hoje na rua Nelson Vicente de Almeida, no bairro Bonanza, número 2070. O meu contato, ele é 67 99618 8048. A comunidade terapêutica, ela 679 tem 99618 8048. A comunidade terapêutica Novo Olhar, ela existe o portão, né? E os muros, porque é necessário. Sim. Mas ela está de portas abertas para a comunidade, para conhecer. De repente você tem lá um adolescente que está querendo, você viu que ele está tendenciando para a vida nas drogas. Você pode nos contatar. A gente tanto pode te auxiliar. Eu já atendi algumas famílias. Hoje, esses dias, eu cheguei numa empresa, não vou falar o nome da empresa, aí um menino começou a me olhar. E eu vi que sabe quando você começa a puxar pela memória? Aí o menino falou assim para mim, assim, hoje ele está no primeiro emprego dele. Memória fotográfica. Aí ele pegou e falou para mim assim: o senhor lembra de mim? Eu falei: cara, eu estou tentando lembrar de você. Ele falou: eu sou aquele menino, assim, que o senhor foi lá em casa. Hoje, graças a Deus, e o guri estava cheirando, ele estava cheirando cocaína. Ele falou assim: minha mãe chamou o senhor foi lá em casa, o senhor conversou comigo, graças a Deus eu mudei, estou trabalhando aqui na empresa. E a empresa que ele está trabalhando, inclusive, é de um parceiro nosso, um parceiraço nosso lá, entendeu? Eu fiquei muito feliz, sabe, de saber que simples uma conversa, entendeu? Porque às vezes, é aquilo que eu te falei, uma palavra muda uma chave dentro da mente de um ser humano. Então, a Novo Olhar, ela está lá. De repente, você quer ir lá, vai conhecer a realidade de pessoas que estão lá, o que a droga fez na vida dessas pessoas, né? Destrói, né? Não só da pessoa, como da família. Da família, né? Família. Porque a família se torna codependente, né, Silvia? Infelizmente. É isso mesmo, codependente, isso mesmo. Gente, é terrível, só terrível. E 95% da nossa sociedade, o pessoal tem alguma situação dessa, passa por circunstâncias como essa. Então, é terrível. É mesmo quando o cara que tem o vício na bebida, né? No geral. Então, ô Silva, eu costumo dizer para as pessoas, e assim, toda dependência, ela não é boa. A única dependência que eu, pastor Cido, considero como boa é a de Deus. O resto, tudo que você depende, eu falei esses dias para um amigo meu, se eu preciso tomar um copo de café de manhã para que meu dia seja bom, eu já sou dependente do café. Eu tenho que, se eu tiver o café, beleza, se não tiver, a minha vida tem que seguir da mesma forma, entendeu? Então, eu chego em casa, se a minha mulher não arrumar o tereré para mim, é uma dependência, entendeu? Se a minha mulher não colocar a toalha no banheiro, isso não é bom, porque isso pode falhar, e quando isso falhar, de repente, por conta das circunstâncias, pode trazer um problema. Então, se acontecer, beleza, mas se não acontecer, também não pode ser dependente. É verdade, de Deus acima de tudo e sobre tudo, é isso mesmo.
Quero agradecer, como você disse lá em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Tudo. Então, não vai nessa não. Tudo que eu falo aqui na terra, gente, Deus é maravilhoso, extraordinário. Então, falamos sobre os trabalhos aqui, esse trabalho social extraordinário. Pastor Sidão, Manuel Aparecido Pereira, ele também faz parte do COMPED, que é o Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados, e também do COMAD, né? Isso. Que é um Conselho Municipal... Sobre drogas. Sobre drogas, COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas. E, assim, também tem uma pessoa interessante que eu gostaria de deixar, que faz um trabalho de grande relevância para as pessoas que ele passou conosco lá internado, é o Leandro Guimarães. Ele tem toda segunda-feira um podcast que chama, eu sou ruim de inglês, né? Mas é Truth Time, é a hora da verdade, entendeu? Então, toda segunda-feira ele tem um tema lá muito esclarecedor, muito relevante. Ele traz pessoas, faz links com pessoas de São Paulo, de tudo quanto é lugar do Brasil e pessoas daqui também. O Leandro Guimarães, ele é biomédico, ele passou conosco, acolhido lá, foi acolhido nosso, fez o seu programa de recuperação, está há 3 anos e alguma coisa aí de sobriedade, e assim, e tem esse trabalho também, é um parceirão nosso, trabalha conosco lá, nos ajuda, e tem esse Hora da Verdade, que é um programa que de autoajuda, é um cara assim, fenomenal, vale a pena você de repente procura lá no Instagram, eles têm no YouTube, Truth Time, Hora da Verdade. Pessoal, olha, quando você vir alguém, tá bom, que está na droga, no vício, na bebida, não taca pedra não. Porque se tacar ele vai fumar. Brincadeira, não pude... Passa a mão, né? Passa a mão, abraça, né? Isso. Fala a verdade, tenta entender, porque faz toda a diferença. Até mesmo se você não tem empatia, não faça nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes é melhor que você não faça nada do que de repente você vá fazer alguma coisa e aquela questão que nós acabamos de falar aqui. Você vai fazer de repente por uma emoção, faça com convicção, entendeu? Porque senão, de repente, você fala aí, Silvio, até de repente, o Silvio falou, eu fui ajudar o cara a me roubar, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você vai fazer, entendeu? Eu cansei de parar meia-noite, 1h da manhã, entendeu? Em alguns lugares, às vezes sozinho, mas eu sabia, eu tinha convicção daquilo que eu estava fazendo, entendeu? E se acontecesse alguma coisa comigo também, entendeu? A minha família estava tranquila em relação a isso, porque eles sabiam da convicção que eu tenho no meu coração. Novo olhar, hein? Começa um novo olhar e praticar esse novo olhar daqui para frente. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Foi um privilégio contar aí e também saber acerca desse trabalho para que restaure, né? Pessoas. É isso aí. Até a próxima. Falamos com o pastor Sidão, da Comunidade Terapêutica Novo Olhar, Manuel Aparecido Pereira. E para falar com ele, 67996188048. Tchau. Tchau. Valeu.